Bom, pessoal, é o seguinte, sejam muito bem-vindos, tá certo? A mais um vídeo aqui. E esse vídeo aqui, ele é exclusivo para as pessoas que estão iniciando o curso comigo na unidade de Sucupira, tá certo? E aí, professor, é o seguinte, esse canal aqui, eu não vou postar ele, não vou colocar vários vídeos toda semana, não sei o que. Não, basicamente, é melhor aqui para vocês acessarem, no caso, até para ver o PDF, ver o material, porque basicamente esse vídeo ele tem a explicação, ele tem o intuito de que você entenda o PDF, tá certo? E que no caso você passe essa semana que eu vou estar viajando, pelo menos estudando. Então, qual é o intuito principal? É que você coloque a tela do seu telefone baixinho aqui no cantinho e aí vá vendo o PDF, tá certo? Ou senão você bota no cantinho, acessa o seu PDF, tá certo? E vai vendo a minha explicação. Para quem está chegando agora, é o seguinte, meu nome é Matheus Roberto, tá certo? Sou professor de História do Vibra Mike, tá certo? Desde, se eu não me engano, outubro ou novembro, tá certo? Que eu estou com vocês. E aí, no caso, essa semana, finalzinho da quinta, o início da quinta eu vou estar viajando. E na próxima semana eu vou passar a semana toda viajando. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui para vocês não perderem o conteúdo ou não perderem, digamos assim, ou quererem revisar, quererem já ir se adiantando. Essa aula aqui a gente vai ver totalmente presencialmente. Porém, para vocês não ficarem sem nenhuma situação, poxa, essa semana não estudei história, essa semana não estudei história, para não ficar sem o conteúdo e sem o professor aqui que gosta muito de vocês, eu decidi fazer essas gravações. Aí você vai dizer, professor, eu vi que tem gravação de escravidão, vi que tem gravação de Agamenon, é porque tem uma outra turma também que eu acompanho, que eles vão ficar 2 semanas. Então eu resolvi fazer a semana que eu iria dar aula, no caso que é o feriado, que no caso eu fui prejudicado, mas em outros momentos eu fui totalmente beneficiado. Agradeço aí as meninas, a Dacia e a Larissa, por sinal. E aí eu disse, não, para o pessoal não ficar sem material, eu vou colocar um material, tá certo? Vou disponibilizar em vídeo. E aí o pessoal me perguntou, professor, e o PDF? O PDF tá aqui, o link tá no Drive, tá certo? O link tá no Drive, se quiser pode me perguntar, tudo isso. Minhas redes sociais, Matheus Roberto das Histórias, tá certo? Vamos embora, vamos começar. Lembrando, pessoal, que toda a aula vai ser trabalhada presencialmente, vai ser tirada as dúvidas, tudo isso vai ser trabalhado, tudo isso vai ser abordado, certo? Porém, olha aqui o esquema aqui que o professor vai passar em sala de aula, vai colocar todas essas anotações para a história de Pernambuco, aí vem história indígena, característica, aí vem Guerra dos Bárbaros, aí vem questão de escravidão, vem tudo. Lembrando, tudo isso vai ser trabalhado em sala de aula. Porém, para eu não deixar vocês sem material essa semana, no caso que eu estou viajando, eu decidi fazer essas gravações, tá certo? Ao todo, esse slide aqui, esse PDF aqui, ele tem 19 slides, tá certo? Vamos embora, é o seguinte. Pessoal, a grande perspectiva que eu preciso que vocês entendam é que quando a gente vai estudar a história, a chamada pré-história pernambucana, pré-história brasileira, a gente tem que entender que ela vai estar imersa dentro de um cenário brasileiro. E dentro do cenário brasileiro, dentro da perspectiva americana, qual é a teoria que ela é aceita atualmente? Qual é a teoria do Estreito de Bering? Ou seja, que é a chegada do homem por meio de épocas de intenso inverno lá por cima, tá certo? Lá no hemisfério norte, eles atravessaram da Ásia, mais especificamente da Sibéria, para o Alasca. Porém, pessoal, uma coisa que eu preciso que vocês entendam é que todas essas teorias, elas podem vir por água abaixo a partir do momento em que se descobre novos fósseis, novas fontes históricas, tudo isso pode acontecer, tá certo? E outra coisa muito importante também que eu quero que vocês entendam é que vira e mexe em questões, pessoal, é comum que vocês vejam ou a ocupação pré-cabralina, tá certo? Que é pré-Pedro Álvares Cabral, ou pré-Duartina, que é a pré, no caso do Duarte Coelho, que vai ser nosso primeiro donatário. E aí é o seguinte, as sociedades eram sociedades sem escrita e marcadas, no primeiro momento, por uma perspectiva nômade e não sedentárias, ou seja, nômades de estar em intenso deslocamento e não sedentárias, é que elas não se estabilizavam.
Por quê, pessoal? Porque elas sempre procuravam, tá certo? Elas sempre estavam em busca de alimentos, condições boas, condições legais. Eu brinco com isso e digo da seguinte maneira, é que nem concurseiro. Ou seja, o concurseiro está atrás de quê? De uma vaga, de um concurso. Onde ele passar, ele vai. Pelo menos eu sou assim. Se eu passar, passei em Jaboatão, passei em Caruaru, eu vou-se embora. Professor, passei na Guarda Civil do Ceará. Meu irmão, vai-te embora. Não pega essa oportunidade. Passei na Polícia Civil do Ceará. Vai-te embora também. PM do Ceará. Vai-te embora. Tá certo? Arruma tuas coisas aqui e vai-te embora. Tá certo? E aí a gente tem a presença aqui em Pernambuco, pessoal, de diversos sítios arqueológicos. Ou seja, locais que possuem resquícios de ocupação humana, fósseis, pinturas e artefatos diversos, tá certo? E aí, as pinturas rupestres são muito presentes, tá certo, pessoal? Principalmente na região de Buíque, tá certo? E aí a gente tem a questão do Vale do Catimbau, Alcobaça, tá certo? Essa questão das pinturas rupestres, que, pessoal, é extremamente importante que vocês entendam que as pinturas rupestres, elas não só estavam, digamos assim, dialogando, no caso com as paredes, no seu dia a dia, mas tinha essa questão da sua cultura, tinha a questão de transmissão de costumes, tinha a transmissão de religiosidade, ou seja, uma série de coisas. Então não dá para dizer que era só um fato, ou que era só uma postura. Não, tá certo? Isso não vai existir. E aí pinturas rupestres foram expressões artísticas e gravuras encontradas em objetos, cavernas, em pedras, em diversas situações. E os pigmentos, pessoal, sangue, pigmento de planta, outros materiais, diversos tipos, tá certo? E aí em Pernambuco destaca-se a concentração de sítios arqueológicos e pinturas na região do Agreste e do Sertão. E isso está em constante estudo. Não se sabe, digamos assim, eu já procurei ao certo o real motivo, tá certo? Mas a gente está em constante estudo e, como eu falei, o estudo mais organizado da pré-história, ele sempre vai estar em constante mudança, em constante dinamismo, tá certo? Essa é uma principal característica. Dentre os mais importantes, destaca-se o Vale do Catimbau, que é o segundo maior sítio arqueológico do Brasil, possuindo diversas pinturas e artefatos. O primeiro, pessoal, também está na região Nordeste. É o... Poxa, fica localizado no Piauí, tá certo? Deu uma esquecida aqui agora. Poxa, cara, deixa eu só um minutinho aqui. Esqueci o nome tão famoso. Piauí. Cara, me desculpem aí, deixa eu só procurar rapidinho. Piauí pré-história. Acho que você já é da Serra da Capivara, cara. Poxa, professor, como é que você esquece esse tesouro, tá certo? Que é considerado a chamada Serra da Capivara. Então, vamos lá. Seguinte, no caso, o primeiro, no caso, o maior sítio arqueológico, tá certo? Além do Vale do Catimbau, destaca-se também a figura do sítio de Alcobaça, também na região do Buíque, no sertão de Pernambuco. E além disso, é preciso destacar a prática, no primeiro momento em Pernambuco, da caça, da coleta, ou seja, algo muito simples. E quando vai se estabilizando, pessoal, a gente precisa destacar também a questão do semi-sedentarismo. É porque, pessoal, tô um pouquinho cansado, porque essa, pra vocês terem uma ideia, é a minha quarta gravação no dia de hoje. Então, eu tenho... Me desculpem aí. E aí a gente vai ter, no caso, que eles passam no caso, no primeiro momento, como ele colocou aqui, nômades, mas a maneira que eles vão tendo umas modificações, digamos assim, entendimentos, eles vão se modificando, vão modificando essa perspectiva de nômade, passam a se adequar próximos de regiões de rios, essa questão de caça, não sei o quê. E após a chamada Revolução Neolítica, tá certo? A agricultura, no caso, passou a ser utilizada e com isso a gente cria justamente essa diminuição de deslocamentos, tá certo? Essa diminuição de perspectivas de estar buscando animais, estar buscando alimento, de estar buscando, enfim, certo? Pessoal, me desculpem que deu uma sede danada, os pais desceram ali. Enfim, voltando. É muito importante destacar que com esse aperfeiçoamento, esse dinamismo da agricultura, todas essas situações elas foram sendo diferenciadas, foram sendo modificadas. E outra coisa que a gente vai observar, principalmente na perspectiva indígena, tá certo? E aí fiquem muito atentos, por causa desse vídeo mais explicativo,
é a questão que na situação tanto daí, tanto na perspectiva indígena, a gente vai ter essa questão da divisão de gênero, tá certo? E a questão da idade, ou seja, o público feminino voltado a cuidar das crianças, da casa, da comida, de toda essa estrutura que envolvia, e o público masculino voltado a rituais, a caça, a coleta, a todas essas situações que vão acontecer, tá certo? Deixa eu só passar aqui. E aí, pessoal, é uma questãozinha clássica que veja como ele pode ser cobrado em prova. Veja, em relação ao estudo do período pré-colonial sobre o atual estado de Pernambuco, a está na alternativa incorreta. Vocês que estão chegando agora, vocês provavelmente viram essa questão. E veja como essa questão ela é uma questão clássica da IALP. No texto, pessoal, porque eu já vi muitas das vezes esse texto, o que ele trabalha é a questão da valorização do Nordeste na hora do estudo da pré-história, do quão importante a Serra da Capivara, o Vale do Catimbau, o quão todas essas situações eles são extremamente importantes para um contexto não só brasileiro, mas um contexto mundial. Ou seja, é muito importante a gente entender toda essa logística que está por trás, tá certo? E aí, qual é o item correto? É que é o seguinte, ele elogia, e na letra E ele simplesmente faz assim, ó. Embora a Alcobaça possua uma grande representatividade, o estado de Pernambuco como um todo tem pouca importância para o entendimento. Veja, como é que o estado de Pernambuco tem pouquíssimo entendimento do período pré-colonial, ou seja, pelo pequeno número de sítios encontrados em seu território? Não, muito pelo contrário. A gente vai ter a presença muito grande de diversos sítios, tá certos, arqueológicos relacionados aqui em Pernambuco e que são de extrema importância não só para o estudo brasileiro, mas como um estudo mundial, tá certo? Quando eu paguei essa cadeira de pré-história na Federal, a professora mostrou a importância que Pernambuco, que o Nordeste se tem para os nossos estudos, tá certo? Os estudos da pré-história para o nosso entendimento de maneira geral, certo? E aí a gente tem essa questão da ocupação que pode ser chamada, como eu coloquei, pré-Duarte Coelho, ou pré-Duartina, ou pré-Cabralina, tá certo? Uma população com características bem semelhantes, ou seja, questão da caça, coleta, pesca e agricultura, que habitavam cavernas, desenvolveram pinturas rupestres. A questão, pessoal, do politeísmo, teísmo é essa questão de crença, ou seja, essa questão de Deus, e politeísmo, ou seja, de acreditar em vários deuses, acreditar em várias perspectivas, e principalmente baseadas numa das culturas, no caso indígena, a questão da crença na força da natureza, certo? E aí a gente tem a população indígena explicando aí, muito importante isso agora, pessoal. Os grupos que vão ocupar o litoral pernambucano, eles serão grupos, tá certo? De origem tupi, tá certo? E os que vão ocupar o interior pernambucano ou o sertão são chamados os tapuias. Você pode dizer assim, professor, em 2016 caiu a questão de Guerra dos Bárbaros. Sim, que é a questão dos tapuias, tá certo? Que é uma situação que eu vou explicar, mas com calma. E aí a gente vai ter os tupis que vão dar origem aos povos Pancarus, Tabajara e os chamados os Caetés. Esses últimos dois praticavam a perspectiva da antropofagia, ou seja, a alimentação de carne humana em rituais indígenas. Tá certo? Isso é uma das coisas que vai espantar, inclusive, a população portuguesa, a população europeia, no caso. E a perspectiva da alimentação por carne humana, pouquíssimas pessoas, no caso, seriam escolhidas para seus órgãos servirem de alimento, entendeu? Porque trabalhava-se muito na perspectiva o quão guerreiro seria determinada pessoa e o quão poderia absorver aquela força, absorver a sua lealdade, absorver as suas práticas em si, certo? E a gente tem aqui os povos tupis. Pessoal, é muito importante essa diferença. Muito importante mesmo. E assim, é bom vocês assistirem esse vídeo aqui, porque vocês já têm essa noção. E quando eu for dar esse assunto, vai ser muito mais dinâmico, vai ser muito mais interessante, tá certo? Que a gente tem essa organização tribal, a questão do cacique, a questão do pajé. O cacique é o líder, o pajé é o líder religioso. A questão da coletividade também pode ser muito explorado em prova.
coletividade, valorização da terra, a partilha dos bens, essa situação de se utilizar da natureza ao máximo, tá certo? A utilização, no caso dos tabajaras e os caetés que praticavam canibalismo, certo? A utilização da agricultura, itens como mandioca, feijão, milho eram essenciais e vão ocupar o litoral pernambucano. Já ele aqui o segundo tópico é ele explicando o caso tupi, a cultura de cerâmicas e tudo mais, só explicando os caetés que eram os mais guerreiros, a prática da antropofagia. Isso daqui, pessoal, é um trecho que eu peguei de um professor, que é inclusive o professor Sandoval, que é da noite. A gente sempre trabalha em parceria, eu, Sandoval e Augusto, certo? E aí a gente tem aqui os povos tapuias, esses sim vão ocupar a região, no caso do interior, tá certo? E esses sim vão ser chamados de bárbaros, tá certo? Por conta da sua ferocidade, no caso de serem ferozes. E aí, pessoal, só explicando aqui, mostrando essa questão da resistência indígena. Sempre vão acontecer fugas individuais, fugas coletivas, ataques às fazendas, digamos assim, essa questão do suicídio também, essa questão do casamento interétnico, ou seja, entre portugueses e indígenas, indígenas e negros, negros e portugueses. Esse caráter, pessoal, ele vai ser extremamente importante para formar o caráter, tá certo? Da população brasileira. Me desculpa, o caráter não. Mas assim, como a população brasileira, ela é dinâmica. Para vocês terem uma ideia, pessoal, uma curiosidade, não sei se vocês sabem, o passaporte mais visado do mundo, acreditem ou não, é o passaporte brasileiro. Por que, professor, o passaporte brasileiro? Porque nós não temos como definir o brasileiro. O brasileiro é só uma característica, o brasileiro é só... Não, nós temos povos de diversas características, de diversos formatos, de diversos sotaques, de diversos entendimentos, de diversas perspectivas. Ou seja, muita gente mesmo. E que por isso que ele é extremamente visado. E porque também é muito difícil de ser tirado. A Guerra dos Bárbaros, pessoal, é chamada Guerra Justa. Porém é o seguinte, veja só. A gente tem, e muito claro mesmo, duas posturas na Guerra dos Bárbaros. A primeira delas, pessoal, é essa busca pela interiorização. A intenção de se interiorizar o Brasil, de se romper o chamado Tratado de Tordesilhas. E a segunda postura é uma postura de ser, digamos assim, um certo revanchismo contra, tá certo, a perspectiva dos índios tapuias, que no movimento de insurreição pernambucana, que a gente vai ver isso lá na frente, será favorável aos holandeses, certo? Então, uma espécie de revanchismo. A gente vai ter aqui em Pernambuco a chamada Guerra do Açu, tá certo? Porque a Guerra dos Bárbaros foram duas, tá certo? Uma aconteceu no Recôncavo Baiano e depois a Guerra do Açu, que vai acontecer aqui. E aí a gente vai ter justamente essas situações aqui, muito bem claro aqui, ó. A chamada Guerra Justa é um instrumento de combate contra a resistência ao projeto colonialista político depois da escravidão que foi proibida. Com essa guerra, ele poderia ser escravizado. Por causa dessa perseguição, muitos indígenas procuraram aldeias jesuítas para ter a sua proteção. E também, no caso do ponto de vista da Guerra dos Bárbaros, tá certo? A gente está trabalhando com essa questão de um certo revanchismo. E essa questão de interiorização do sertão, interiorização do Brasil, tá certo? Então, desses dois tópicos podem ser cobrados em prova. Pode ser tanto essa questão da interiorização, tanto a questão de um certo revanchismo, de uma certa situação contrária. E por que, queira ou que não, o índio também representava o quê? Uma barreira, tá certo? Para o desenvolvimento europeu, para a sua expansão. E nada melhor do que se expandir com o gado, com a pecuária, tá certo? Hoje, uma das principais atividades econômicas do Brasil é o gado. Tanto é que eu lhe falei, e vou repetir, a questão da importância da agricultura para o Brasil. Tanto é que o nosso Ministério da Economia também é chamado de Ministério da Fazenda, certo? E aí a gente tem aqui, bora lá, deixa eu só beber um pouquinho d'água aqui. E aí, veja só, pessoal.
Agora a gente vai falar de uma temática que é, cara, outra coisa muito, 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 muito importante. Todos os Instagrams, posts, blogueiros, páginas, enfim, trabalham a perspectiva da escravidão. Porém, a banca da Yelp, ela trabalha em dois aspectos. Ela trabalha do ponto de vista econômico, tá certo? E do como foi importante para a perpetuação de Portugal, para o desenvolvimento de Portugal em si. E ela também trabalha na perspectiva da sociedade, o quão esses aspectos, tá certo, da escravidão trouxeram imensos malefícios para a nossa sociedade, de maneira de estruturas racistas, preconceituosas, violência, mortes, assassinatos, por conta de uma série de preconceitos. E é o seguinte, nessa primeira parte da aula, a gente vai entender a estrutura, o professor está sono porque a luz está aqui na minha cara, a estrutura econômica. E eu vou logo adiantar antes de ver o PDF. Pessoal, seguinte, agora o que eu vou falar é do ponto de vista econômico, atividade econômica. A atividade econômica, pessoal, da escravidão era algo extremamente rentável. Era algo extremamente lucrativo. Pessoal, a gente está falando de muito, muito dinheiro. Você transportar uma grande quantidade de pessoas de maneira compulsória e vendê-las, você ganhava muito dinheiro. Você não ganhava pouco dinheiro, não, você ganhava muito. Você ser comerciante de escravo é uma atitude, hoje em dia, que você observa que, porra, como é que essas pessoas faziam isso? Mas gerava-se muito dinheiro. E a gente sabe o poder que o dinheiro tem de cegar muitas pessoas. A influência que o dinheiro tem. A gente vê hoje trabalhadores sendo entregadores por delivery, sem carteira assinada, sem uma série de direitos trabalhistas. Mas fazer o quê? A gente tem que botar comida na mesa. Enfim, foi uma atividade extremamente comercial, extremamente rentável. E que foi, no caso, experienciada pelos portugueses ainda no século XV. Ainda no século XV, tá certo? Portugal vai desenvolver algumas estruturas que a gente vai observar aqui no Brasil. Professor, um exemplo: açúcar, a questão dos escravos, a questão das feitorias. Tudo isso vai ser previamente aplicado e vai ser posto aqui no Brasil. Ou seja, se é algo que deu certo lá atrás, vamos colocar para frente, porque aquele jeito não pode dar certo. Se no caso as estruturas, se no caso entre aspas, a barbárie é a mesma, porque a visão que o europeu tem relacionado aos africanos é a barbárie. É um continente que são chamados, deixa eu só beber um pouquinho d'água aqui. É um continente que é amaldiçoado. No caso, na visão dos europeus, e até hoje, infelizmente, muitos brasileiros ainda acreditam, infelizmente. Principalmente de algumas bancadas mais conservadoras. Então, é a mesma perspectiva. Os europeus observam os africanos como bárbaros, não civilizados. E eles observam a população indígena como como bárbaros. Como, que absurdo, eu chego aqui, as pessoas sem roupa, as pessoas tendo relações com várias pessoas, filhos, as pessoas andando peladas, as pessoas comendo carne humana, que coisa é essa? Então que abismo é esse? Eu preciso levar a palavra do Senhor. Essa, pessoal, é a visão, acabei de mostrar a visão da população europeia em relação à população indígena, em relação também à população negra, africana, todos esses pontos. E aí, pessoal, é uma atividade extremamente rentável, extremamente lucrativa, tá certo? O comércio de escravos de maneira internacional, quem vai colocar esse comércio de escravos de maneira internacional e que vai ganhar muito, muito dinheiro, pessoal, vai ser a Inglaterra, minto eu. A Inglaterra também, mas no caso que a gente está observando aqui, Portugal.
Portugal, pessoal, vai ganhar muito, muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Seus traficantes de escravos eram riquíssimos, tá certo? Não só os de Portugal, como de todo mundo, tá certo? E aí vai ser a base para o desenvolvimento do Império Português, tá certo? Que não só estava relacionado ao Brasil, para a economia social, ou para a economia da sociedade colonial. Eu mostro na segunda parte na segunda aula, a economia, a sociedade colonial, ela era formada, tá certo? Por uma base muito bem clara. Seu de engenho, no meio a gente tem ali brancos, pobres que vieram tentar a vida, comerciantes, coisas pequenas, e a base delas é a escravidão. E a gente ainda vê hoje. Pessoal, quem, de certa forma, trabalhando esse ponto de vista social, e só umas coisinhas que eu vou falar, que está, digamos assim, a fazer trabalhos braçais, a fazer trabalhos que demandem uma carga física muito grande, mas com baixa remuneração. Infelizmente, a população negra, tá certo? Infelizmente, ainda é a população negra, certo? Quem são as babás dos prédios? Ou seja, basta você ir observando isso que você vai entendendo a sociedade de modo geral. A utilização prévia dos escravos na ocupação do continente africano, mais especificamente no século XV, como eu falei, e no primeiro momento você tem, em diversos momentos ainda, você vai ter essa questão do escambo, trocas, tá certo? Mercadorias em si, para a obtenção dos escravos. Tanto é que essa questão do escambo ela vai ser muito utilizada ainda. Não é que, digamos assim, depois de um certo tempo eles vão parar e vão só utilizar, sei lá, moeda, ouro, esse negócio. Não. Todo tipo de coisa, todo tipo valorosa, todo tipo de coisa que tenha valor e que trabalhe com a perspectiva de ser moeda de troca, isso vai ser utilizado, pessoal. Não é que, sei lá, depois do século XVI, ou depois do século XV, depois do século XVII, não vai ter mais. Não, a gente sempre vai ter, certo? Tanto é que esse tipo de perspectiva que eu tô falando aqui foi explorada por uma questão de prova, certo? E aí, pessoal, vamos ver só uns dados do ponto de vista econômico. Fonte de escravos do continente africano, principalmente as guerras tribais entre as populações, a utilização de os famosíssimos e assim, como é que eu posso descrever essa estrutura no caso dos navios negreiros? O pior tipo de espécie, ou a pior estrutura que você imagina, digamos assim, a escória dos navios, a escória do transporte marítimo era o navio negreiro. Todo tipo de doença rolava, suicídio, o chamado banzo, que é a depressão, todo tipo de coisa, revoltas, muitas situações. Imaginem a situação em si. Você ser transferido do seu continente, da sua região, da sua família, da sua estabilidade, passar meses atravessando o oceano, chegar num país que você não conhece, você tem zero conhecimento, e você é obrigado a trabalhar. Basicamente, é isso, a escravidão, certo? E muitas pessoas estarem lucrando com você, estarem ganhando muito dinheiro com você. Basicamente é isso, certo? E aí a gente vai ter, só para vocês terem uma ideiazinha, Recife, o quinto maior centro de escravos do mundo, Pernambuco como a terceira maior porta de escravos do Brasil, só perde para Rio de Janeiro e Salvador. E a diáspora africana é essa questão da transferência compulsória de uma grande massa populacional. Professor, traduz. Você pegar um bocado de gente, botar dentro de navio e transportar sem a vontade dela, basicamente. Basicamente você pega um monte de gente, joga dentro de um navio, bota tudo amarrado, transfere e vende. Basicamente é isso. De maneira que a última opinião que importa é do negro, basicamente. É do escravizado. Zero. Certo? E a gente vai ter aqui, Recife recebia muitos escravos graças à atividade econômica, principalmente, pessoal, qual atividade econômica que vai ser desenvolvida? O açúcar. Professor, a gente vai ter outros? Vai. Algodão, tabaco, mandioca, feijão, milho, a gente vai ter esse tipo. Porém, quem que vai se destacar? Quem era o principal produto comercial na Europa? O açúcar. O açúcar. Basicamente isso. Ou seja, vai se plantar açúcar de rodo. E uma coisa, pessoal, que é muito importante é que o Gilberto Freire ele vai trabalhar
da seguinte maneira, que é um dos grandes especialistas relacionados à sociedade colonial. Ele vai trabalhar da seguinte maneira, ele vai dizer assim, ó, esse é piloto aqui, né, para ninguém tá achando que o professor tá... Ele vai trabalhar da seguinte maneira, o açúcar, ele vai ser um caráter decisivo na formação da sociedade brasileira. O açúcar vai ter um impacto gigantesco na sociedade brasileira. De maneira que, professor, mas é um negócio tão antigo, porra, um negócio lá de trás, não sei o que. Tá. Me diga por que o brasileiro gosta de açúcar. Por que a nossa Coca-Cola ela é mais doce do que a das outras? Do que a dos outros países? Porque o brasileiro ama açúcar. O brasileiro ama, ama, ama doce. Eu tô errado? Vai dizer que você não gosta de uma goiabinha, bolo de rolo, bolo Souza Leão. As culinárias aqui eu não vou falar porque já tá de noite, né? Vai dar uma fome do caralho se eu falar. Porra, professor, tá falando merda aí? Então, a gente vai ter aqui muito por conta do açúcar, tá certo? E a gente vai ter, eu coloquei um tópicozinho aí que a gente vai ver mais lá na frente, que é a questão do contrabando após as leis abolicionistas, que é justamente o tráfico interprovincial, ou seja, entre províncias, que aumenta vertiginosamente, certo? E aí a gente vai ter as leis, tá certo, escravistas, tá certo, 1831, 1845, 50, 71, 85 e 88. Isso eu vou dar uma pulada porque no finalzinho, tá certo, quando a gente for ver, se eu não me engano, na aula 5 a gente vai ver isso, tá certo? Por sinal, tem vídeo aqui meu explicando esse conteúdo. E aí vamos trabalhar as seguintes questões. Puta que pariu, que isso daqui tem aperreado os professores de história. O que isso daqui muita gente tem me cobrado. É algo absurdo, algo absurdo. Que é a questão de Palmares e Catucá. Catucá, pessoal, foi um quilombo, tá certo? Presente aqui em Pernambuco, que somente esteve em Pernambuco. Muita gente caiu na questão de que Catucá se estendeu até Palmares. Errado. Pegou toda a região do seu antigo quilombo, Palmares. Errado. O quilombo de Catucá ele vai ficar restrito a Pernambuco. Olha aí a visão que eu coloquei, próximo ali da famosa Zona da Mata, próximo a Olinda, a Recife, ali próximo ali, ó, Tijuco-Papo, Goiânia, ou seja, essas regiõezinhas, tá certo? E Palmares, pessoal, vai pegar uma parte de Pernambuco e grande parte de Alagoas. Tanto é que, eu não sei se vocês já viram prova da PM de Alagoas, isso é cobrado lá. Principal líder foi o Zumbi dos Palmares e possuiu cerca de 6 mil soldados. E aconteceu principalmente no finalzinho do século XVII. Deu uma errada aí, século XVII, 1690, 1695, século XVII. E pessoal, por que Catucá vai se destacar tanto? Porque Catucá também vai ser um quilombo, porém Catucá vai estar ligado a um contexto específico de Pernambuco, que é o contexto dos movimentos liberais. Mais especificamente, o contexto liberal da Revolução Pernambucana de 1817 e da chamada Confederação do Equador. Ou seja, ele vai estar ligado a elite vai ter uma preocupação com esses movimentos e, de certa forma, a fuga vai meio que estar facilitada. Não é que vai estar proporcionalmente assim, podem fugir aí à vontade, vamos embora. Não. Vai estar meio que disponibilizada, assim. Não é que ele estivesse disponível, mas é como se, quer ir? Ou, não é assim, quer ir, pode ir. Não, é questão de uma preocupação de olhares estarem voltados para uma determinada situação. E aí a gente vai ter essa questão de somente no estado de Pernambuco, adentrando um pouco na Zona da Mata, ocorreu na primeira metade do século XIX, tá certo? E foi promovido principalmente por causa da desorganização que eu expliquei das elites, que de maneira indireta possibilitavam a fuga de escravos, e o principal ideal era construir uma sociedade alternativa e mais justa. Claro que, professor, o que é importante aqui? Saber essa diferenciação, saber a marcação territorial de cada um e saber qual é o período
dos séculos que isso aconteceu. Professor, por que você está falando isso? Porque eu já vi questão cair em prova da IALP de 2016 ou 2018 que ela cobra da seguinte maneira. Catucar, ela coloca tudo certo, mas ela coloca a segunda metade do século XIX. E não foi segunda metade do século XIX, foi primeira metade do século XIX. Por sinal, do imposto tem uma matéria numa página chamada Marco Zero, tá certo? Que eu sigo, que eu sempre disponibilizo. Quando eu dou essa aula, eu disponibilizo esse link do dessa matéria sobre o quilombo de Catucar, certo? E aí aqui essa questão de fugas, assassinatos, suicídios, abortos, perspectiva religiosa e capoeira, a gente vai ver isso mais lá na frente, certo? E aí chegamos ao fim, tá certo, dessa aula. Lembrando, pessoal, que essa aula não substitui, tá certo, nenhuma aula presencial que eu vou dar. Eu vou explicar, porém, quero que vocês já adiante para vocês não ficarem essa semana sem estudar na área de história, tá certo? Lembrando que os alunos novos já têm acesso ao link do Drive que eu estou disponibilizando aqui, e essas anotações a mais aqui eu vou desenvolver em sala de aula, tá certo? Podem ficar muito tranquilos que eu vou fazer os esqueminhas, vou trabalhar, vou mostrar essa questão do açúcar, tudo isso será trabalhado, tá certo, pessoal? Não vai, porra, porque o professor vai viajar, vai, digamos assim, adiantar por meio de vídeo as aulas. Não, tanto é que eu só estou disponibilizando aqui no YouTube porque é mais fácil de vocês acessarem. Ficou meio, o ouvido deu uma tampada aqui, aí, deixa eu ver aqui, agora, opa, deu uma saída agora aqui. Deu uma saída. Então, só para ficar mais fácil para vocês acessarem, porque muitas pessoas às vezes estão dizendo, pô, mas o Drive às vezes eu não consigo carregar, às vezes não sei o que. Enfim, aí aqui no YouTube vai ficar disponível e aí fica até melhor para vocês, alguma vez quiser retomar, e aí vai ficar aqui. Beleza, pessoal? Então, me desculpem o prolongamento do vídeo, mas esses 3 assuntos, cara, você que está começando o curso agora e que você, digamos assim, muito provavelmente chegou aqui por paraquedas, ou no caso tá tentando o concurso, sabe que é difícil, sabe que é chato de certa forma, não desista e o que eu vou lhe falar é o seguinte, porque de vez em quando o professor tem um delays. É o seguinte, esses assuntos, para você que, porra, professor, eu cheguei agora, eu soube das notícias do concurso, soube que o Andrade tem uma estrutura muito bem organizada, os professores legais, e eu vou tentar. Eu vou estudar, são 8 aulas, é bom que eu já tiro o curso completo. Para você que está chegando agora, a minha dica é, esses 3 assuntos, eles são primordiais. Eles são muito importantes. Mas não sei o quê. Não, cara, eles são muito importantes. É questão de, porra, se eu odeio história, meu amigo, saiba pelo menos esses assuntos. Saiba esses assuntos, açúcar, que eu vou bater muito na tecla, muito, 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 muito mesmo. Guerra dos Mascates, Agamenon e ditadura militar. São assuntos chaves. Professor, coloque lá o rol lá em cima. O primeiro que eu tenho que saber de todo jeito. Eu não vou botar eu vou botar 2. Açúcar e escravidão. Cara, açúcar e escravidão despencam. Eles não caem não, eles despencam. Pode ter certeza absoluta. E praga de professor pega, e é pior do que praga de mãe, que vai ter uma questão dessa na prova. Pode ter certeza. É garantido. Para você entender o açúcar, você precisa entender a escravidão. Para você entender a Guerra dos Mascates, você precisa entender o açúcar. Para você entender a ocupação holandesa, você precisa entender açúcar. Entendeu? Então são vários tópicos que você precisa entender. Então açúcar e escravidão eles estão num rol lá em cima.
Professor, esse vídeo para não ficar longo. Sabe qual é o segundo? Muito cobrado em prova. Que eu vou dividir, vou botar só 4 assuntos. Agamenon e ditadura militar. Certo? Porém, vai ficar para os próximos blocos. Tá certo? Tchau, forte abraço e fiquem com Deus.